Oi, oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, como andam as coisas? Vocês já estabeleceram aí uma rotina de estudos? Já estão se adaptando à nova forma, né, de estudar? Bom, é isso aí, né? Todos nós estamos aí passando por esse processo, nos adaptando, vendo qual é a melhor forma possível, né, de fazer esse estudo, de manter a relação com vocês. Portanto, eu gostaria aqui de dar algumas dicas para vocês, tá? Quais são elas? Organizem os estudos de vocês, né? Vocês têm várias disciplinas aí para cumprir, assistir às aulas, fazer as atividades da apostila, fazer as atividades lá da plataforma plural, por isso vocês precisam se organizar. Então organizem aí na casa de vocês um lugarzinho onde vocês possam sentar, abrir o material, se concentrar, que é importante, né? Porque vocês estão vendo matérias novas e é fundamental a atenção de todos vocês. Então, vamos lá. Vou começar a assistir agora a aula de ciências. Então, vamos lá. Peguem o caderno de ciências, peguem a apostila e hoje daremos início ao módulo 5, tá? Então, deixem aí todo o material, estojo, o caderno, a apostila. E como vocês têm aí essa ferramenta que vocês podem pausar, vocês podem voltar, vão anotando, gente, tá? Como a gente não tem o nosso contato para eu passar o resumo da aula para vocês, vão fazendo todas as anotações conforme o andamento da aula. Se precisar parar, se precisar voltar, é isso que vocês vão fazer. Mas mantenham aí o caderno em ordem. Então, o que vocês vão fazer hoje? Abram o caderno de ciências, escrevam lá módulo 5. O módulo 5 começa na página 291 e o título do módulo é Evolução é Transformismo. É esse o título desse módulo, certo? Vamos lá então, prontos aí para mais uma aula de ciências. Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos apresentar esse módulo para vocês, né? É um módulo sobre evolução. Evolução é uma parte da biologia extremamente importante, porque ela fornece a base para as outras áreas da biologia. E aí, esse estudo, ele também traz muitas polêmicas, muitos embates, muitas ideias diferentes. E aí, né, infelizmente não estamos juntos, porque com certeza, ainda mais essa turma aí que gosta muito de questionar, de debater, ia ser uma aula muito interessante. É mais ou menos aquela pegada que a gente viu do módulo da abiogênese e biogênese. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai. Mente aberta, tem coisas que não vão fazer sentido, mas acreditem que antigamente faziam, né, para os pesquisadores da época, e é isso que a gente vai ver, tá? Então a gente começa agora o módulo sobre evolução. Bom, como que a gente pode começar a trabalhar a evolução? Então é o seguinte, a gente sabe que muito se questionava, né? Muitos questionamentos existiam antigamente, e um desses questionamentos, principalmente para os naturalistas, para os cientistas da época, era o seguinte: como que surgem as novas espécies de seres vivos? Nós sabemos que hoje, né, existe uma diversidade absurda. Várias espécies de plantas, de animais, de fungos, de bactérias, de vírus. E a pergunta para eles, olha aí, né, que é mais uma prova que a gente está vivendo, surgiu um novo vírus, né? Ele já existia, mas, né, existiam várias espécies de coronavírus, mas veio uma nova, totalmente diferente do que conhecia antes. Isso é um exemplo de evolução, tá? Então, a pergunta deles era o seguinte: como surgem as novas espécies? Né? Frente a toda essa biodiversidade, e lembrar que antes a gente tinha várias espécies que hoje estão extintas, mas que existiram nas antiguidades, a pergunta que vários cientistas faziam era: como que surgem novas espécies? E como que elas estão surgindo o tempo todo? Aí
nós temos as teorias que mostram, que tentam explicar justamente essa pergunta. Fácil, uma pergunta fácil? Né? Lembra lá quando a gente falou de biogênese, a biogênese, como que surge um novo ser vivo? Pela reprodução, mas eles sabiam o que era uma reprodução? Então, questões que, se a gente pensar, hoje pode parecer fácil responder, mas antigamente não era nada fácil, tá? E para responder essas perguntas, surgiram duas linhas de pensamentos, tá? Uma delas que é a teoria do criacionismo. O que a teoria do criacionismo dizia? Uma teoria acreditada por todas, praticamente, né? Todas as pessoas da antiguidade. Criacionismo é uma teoria que dizia o seguinte: os novos seres vivos, aliás, todos os seres vivos, eles são criados por um ser divino, por um Deus. Lembrar que cada crença tem o seu Deus, mas todos diziam o seguinte: os seres vivos são criados por um ser divino, por um Deus. Era isso o que o criacionismo dizia, tá? Então, tem um homem, Deus que criou. Tem um cachorro, Deus que criou. Tem um macaco, Deus que criou. Tem a minhoca, foi ele que criou. Então, Deus é o responsável por criar todos os seres vivos, certo? Essa teoria extremamente difundida pela religião, né? Lembrar que antigamente era a religião católica que predominava. E aí, esse criacionismo, ela tinha uma linha de pensamento muito interessante, né? Muito interessante, assim, que hoje a gente vê que, será que é bem assim? Não é bem assim, né? Dentro do criacionismo, eles defendiam o que a gente chama de fixismo, tá? Fixismo. O que é o fixismo? Além deles falarem que os seres vivos eram criados por Deus, esse grupo, essas pessoas defendiam que os seres vivos, eles não se transformavam, eles não apresentariam modificação desde o momento que eles nascessem até o momento de morrer. Então, ao longo da vida toda desse ser vivo, eles permaneceriam fixos. Por isso o nome fixismo, ou seja, imutáveis. Eles não iam ter ao longo da vida deles nenhum tipo de modificação. Do mesmo jeito que nascia, era o jeito que eles iam morrer, tá? E aí, com o passar do tempo, com novos conhecimentos, com a ciência progredindo, com a ciência trazendo novas informações, começou a ver que poderia não ser assim. Falando o seguinte: será que todo ser vivo nasce e morre do mesmo jeito? Não tem transformação? E aí surgiu uma segunda teoria para explicar como os novos seres vivos surgem, que é a teoria da evolução, tá? Que é o grupo, na verdade, dos seres evolucionistas, que vão no pensamento contrário aos que acreditam no criacionismo e fixismo, certo? Então, surgiu o que a gente chama de evolucionismo também conhecido como transformismo, é a mesma coisa, tá? Uma linha de pensamento muito defendida pelos cientistas, tá? Pelas pessoas que estavam lá nas ciências, de acordo com as evidências que eles tinham. Muito bem. O que então os evolucionistas diziam? Os evolucionistas diziam o seguinte: eles acreditavam no que a gente chama de evolução. Aí a gente usa muito essa palavra evolução. E aí eu pergunto para vocês, o que é evolução? Quando a gente fala assim, a pessoa é evoluída, teve uma evolução. Quando a gente usa essa palavra evolução, qual que é o sentido que a gente quer dar para a coisa? Já pararam para pensar? Na verdade, gente, estou fazendo essa pergunta porque geralmente quando a gente usa essa palavra, evoluiu, teve uma evolução, a gente usa no sentido errado. Não é, a evolução não significa isso, é que popularmente a gente usa desse jeito. Mas o que é evolução? A evolução é qualquer modificação que um organismo possa sofrer, tá? Qualquer alteração, qualquer mudança que esse ser vivo ele
adquire é chamado de evolução. Ou seja, por que eu estou falando que muitas vezes a gente usa o termo evolução errado? Porque uma evolução pode ser benéfica, pode ser positiva para o ser vivo, mas ela também pode ser prejudicial, tá? Eu tive essa modificação, eu não queria ter essa modificação, mas eu tive, naturalmente essa modificação aconteceu em mim. E ela não foi legal, ela foi prejudicial. E isso é uma evolução. Tá? Então eu quero que fique claro para vocês o que é o termo evolução. Evolução é qualquer transformação, qualquer modificação que um ser vivo, um organismo, ele sofre ao longo de sua vida. Tá? Sofreu uma modificação positiva é evolução. Sofreu uma modificação que não trouxe vantagem para o ser vivo, que é uma desvantagem, também é uma evolução. Então a evolução ela pode ser boa, mas ela também pode ser ruim para aquela espécie. Simplesmente essa evolução aconteceu. Então, geralmente quando a gente fala fulano evoluiu, a gente usa no bom sentido, né? No lado bom, no lado positivo. Mas lembrar que a evolução nem sempre ela é boa, tá? Porque ela é uma mudança, e a mudança pode ser boa, como pode ser uma mudança ruim, certo? Bom, lembrar que essa evolução, né, as pessoas que acreditaram na evolução, que começaram a defender essa linha de pensamento, eles estavam baseados em estudos, né? Não foi assim do nada, eu quero contrariar o criacionismo, então vou lançar uma nova teoria. Não, eles tinham os estudos dos fósseis, eles tinham os estudos do DNA, da hereditariedade, e aí eles começaram a ver que o criacionismo não fazia tanto sentido. Tá? E muito, a gente tem um mito que falam que os evolucionistas eles são ateus, eles não acreditam em Deus, tá? Os primeiros grandes evolucionistas que nós tivemos, que nós vamos estudar aí a contribuição deles, eles eram super católicos. Lembrar que o catolicismo era o que prevalecia antigamente. Então eram pessoas muitas vezes ligadas à religião, né? Estavam dentro, inclusive, estudando e eles acreditavam em Deus. Só que pelas evidências, eles começaram a ver que podia não ser exatamente do jeito que a Igreja Católica, que os religiosos pensavam, tá? Então vamos lá. Surgiram dois grandes nomes dos evolucionistas, daquelas pessoas que acreditaram na evolução e tentaram provar que a evolução existiu. Quem são eles? Jean-Baptiste Lamarck, francês, e um inglês que eu acho que um dos cientistas mais conhecidos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, que é Charles Darwin, tá? Então, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin foram grandes evolucionistas, foram grandes defensores da ideia de transformação dos seres vivos e Jean-Baptiste veio primeiro, tá? Jean-Baptiste, ele lançou as ideias dele em 1752, mais ou menos, tá? Darwin veio depois, mas Darwin contribuiu tanto que ele é considerado hoje o pai da evolução. Então, um cara que escreveu a história dele para sempre e depois nós vamos estudar. Tá? Então, esses dois foram grandes evolucionistas, grandes estudiosos para provar e para mostrar cada vez mais as evidências de que a evolução acontecia, certo? Vamos então para Lamarck. Lamarck, como eu falei para vocês, ele era francês, né? Um cara que gostava muito de estudar e ele começou a ver que essa evolução dos seres vivos acontecia. E ele comparava muito os seres que existiam na antiguidade com os seres que existem hoje. Eles viam que eram diferentes, mas que ao mesmo tempo alguns seres apresentavam uma diferença com os seres da antiguidade, e aí eles começaram a estudar, tá? Para isso, para tentar explicar a evolução, Lamarck, ele elaborou 4 teorias, tá? Teoria da necessidade, teoria da complexidade, a teoria do uso e desuso e a teoria da transmissão dos caracteres adquiridos. Todas essas 4 teorias para tentar explicar o quê? Que os seres vivos, eles mudam, tá? Os seres vivos mudam, se transformam, se modificam.
Lembrar que tanto Darwin como Lamarck falavam que essas mudanças eram lentas, não era de uma hora para outra, eu vou me transformar agora, eu vou criar, sei lá, meu sangue vai virar azul. Não é assim, tá? Para a gente ter uma modificação, uma característica nova na espécie, ou então deixar de existir aquela característica, isso é de forma gradual e ao longo de milhões de anos. É um processo muito complexo, tá? E aí vamos ver então o que Lamarck ele dizia pra gente. Então é o seguinte, vamos começar a entender essas 4 teorias. Primeira teoria então que eu disse para vocês é a teoria da complexidade. Bom, o que Lamarck defendia? Lamarck, fazendo essas comparações aí dos seres vivos, ele dizia o seguinte, que as espécies, a evolução das espécies, então a transformação das espécies, tem uma tendência à complexidade, ou seja, surgem primeiro seres mais simples, né? Simples estruturalmente, fisiologicamente, seres simples que não vão ter muitas estruturas, como por exemplo uma bactéria, tá? E a tendência desses seres vivos é irem se modificando até surgirem seres mais complexos. Essa é a teoria da complexidade. Então, tudo começa com um grupo de seres vivos muito simples, que ao longo dos anos, de milhões de anos, eles vão se modificando e vão formando novos seres, novas espécies, cada vez mais complexas. Tranquilo, né? Então, de seres simples, esses seres vão acumulando transformações e modificações até adquirir características mais complexas e formando seres mais complexos. Beleza. A outra teoria que ele vem falando, que ele coloca, é a teoria da necessidade, tá? O que é essa teoria da necessidade? Lamarck dizia que os seres vivos necessariamente eles modificavam, tá? Então eles tinham uma necessidade de se modificar. Eu tô aqui, né? Vivo dessa forma. Eu vou mudar, vou viver em outro ambiente. Então eu preciso me modificar. Por que eu preciso me modificar? Para sobreviver, tá? Só que aí tinha uma questão muito específica. Ele falava que quem direcionava essa transformação era o ambiente. Tá? Ele falava que o ambiente forçava os seres vivos a se modificarem. E aí um grande exemplo que fala, que é clássico aí da evolução, é o exemplo das girafas, tá? Que ele alega? E Lamarck dizia isso, ele citou esse exemplo, tá? Que as girafas, antigamente elas não tinham um pescoço daquele tamanho, aquele pescoço comprido, e elas foram fazendo o quê? Elas foram vendo que estava faltando alimento. A girafa é herbívora, né? Se alimenta de plantas, de folhas e tal. E elas elas sentiram, né? Que não tinha competição, estava muito grande entre outros seres vivos. E não tinham as folhas que elas precisavam se alimentar. Com isso, elas foram tentando cada vez mais alcançar as folhas mais altas que estavam lá nas árvores. E aí, com essa necessidade, esse pescoço ele foi alongando e aí depois da reprodução, as novas girafas surgiam cada vez mais com os pescoços longos até que chegaram ao comprimento que em média hoje uma girafa tem, tá? Então ele dizia assim, que como o ambiente não tinha alimentação, foi necessário, por causa do ambiente, que esse pescoço da girafa crescesse, né? Então, foi uma questão de necessidade, uma necessidade imposta pelo ambiente. Eu vou bater várias vezes nessa tecla, necessidade imposta pelo ambiente, porque é o que vai diferenciar muito Lamarck de Darwin, tá? Então, atenção, Lamarck dizia que as transformações ocorriam porque o ambiente pressionava, tá? Já que não tinha alimento, o que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar em outro lugar. Como eu ia procurar nas árvores mais altas, eu não, né? A girafa. Como a girafa ia procurar nas árvores mais altas, isso forçou com que o pescoço das girafas crescessem, aumentassem e depois todas as girafas ficaram com esse pescoço comprido, certo? Então essa é a teoria da necessidade. Pela necessidade imposta pelo ambiente,
existiam as transformações, existiam as mudanças nos seres vivos. Vamos para o próximo. O próximo é a teoria ou lei do uso e desuso, tá? Que Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, ele dizia. Ele colocou aí uma lei chamada uso e desuso. O que significa isso? Ele dizia o seguinte: bom, os seres vivos, cada ser vivo, ele tem as suas características, né? Seus órgãos, suas estruturas. E ele dizia o seguinte: se esse ser vivo usa essa estrutura, usa esse órgão ele vai aprimorar, ele vai melhorar. Então, quanto mais eu uso, mais esse órgão se desenvolve, tá? Que é o uso. Quanto mais eu uso, mais ele se desenvolve, mais ele aprimora, melhor ele vai ficando. Já o desuso, ele diz o seguinte: aquelas estruturas que o ser vivo não usa, a tendência delas é atrofiar. E esse atrofiar pode significar vai reduzir o tamanho do órgão ou vai até mesmo desaparecer. Depois de um tempo, essa estrutura, já que não está usando, ela não vai mais existir. Tá? Então, essa é a teoria do uso e desuso. E ele usava, inclusive, o exemplo de bebês. Tá? Ele falava o seguinte: o bebê ele nasce de uma forma mais simples. O recém-nascido, né? Ele é mais simples. E depois ele vai se aprimorando, porque ele vai usando as estruturas, ele vai usando os órgãos, e aí ele vai ficando mais complexo e desenvolvendo esses órgãos, certo? Então, ele comparava um recém-nascido com um adulto, por exemplo. Então, esse é o uso e desuso. Órgão que eu usar, ele se desenvolve, ele aprimora, ele melhora, ele vai seguindo. Os órgãos que eu não uso, a tendência é atrofiar, vai diminuir, né, reduzir, vai até mesmo desaparecer. E aí muitos colocavam aí, por exemplo, os dentes do siso, né? Geralmente, então, a gente tem 4 dentes do siso. Depois, a gente vê hoje em dia que tem pessoas que têm apenas 2 e pessoas que não têm nenhum. Por quê? Como esses dentes não foram tendo mais utilidade, né? Isso é a explicação de Lamarck. Como esses dentes não foram tendo mais a necessidade, eles vão reduzindo e, para Lamarck, a tendência desses dentes do siso é desaparecer, porque ele não vai ter mais função, tá? Outra coisa, o apêndice, né? O apêndice hoje em dia é uma estrutura muito pequenininha e nos seres vivos de antigamente, que tem apêndice, né, óbvio, ele era uma estrutura muito maior. Como esse apêndice não tem uma função, quer dizer, não tem para Lamarck, tá, gente? O apêndice, inclusive, tem novos estudos antigamente acreditava-se mesmo que ele não tinha nenhuma função, e hoje a gente tem vários estudos aí que mostram que o apêndice ainda tem, sim, funções. Mas para Lamarck ele dizia, já que o apêndice não tem função, ele foi se reduzindo. E muita gente ainda fala, né, brincar, o apêndice só serve para inflamar, virar apendicite. E muito tempo se acreditou nisso, tá? São novos estudos, aliás, estudos super atuais, super recentes. Muito bem, então essa é a teoria, ou essa é a lei do uso e desuso. A última lei que Lamarck colocou, né, nesse grupo para explicar a evolução é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? O que ele dizia com isso? Bom, então o ser vivo, ele vai acumulando, ele vai adquirindo mudanças ao longo de sua vida, certo? Certo, é isso que a evolução fala, ele vai se modificando. Essas características que eu vou adquirindo ao longo da minha vida, eu vou transmitir para os meus descendentes, tá? Então, voltando ao exemplo do pescoço da girafa. Se uma girafa ela adquire um pescoço super comprido, a hora que ela for se reproduzir, o filhotinho também vai ter pescoço comprido. Essa é a transmissão dos caracteres adquiridos, que leva em consideração a hereditariedade. O que é hereditariedade? Passar do pai, da mãe, as características para os seus descendentes, para os seus filhos. E a gente sabe que não é nem só as características do pai e da mãe, né? Dos tios, dos avós. Então, é uma linha de informações do material genético que são transmitidas para os descendentes. Não só o descendente direto, como os descendentes mais aparentados, certo?
Então, o Lamarck dizia que todas as características novas adquiridas eram passadas para os descendentes. E aí, quando Lamarck colocou essa lei, ele foi duramente criticado, né? Porque muitos começaram a questionar, beleza, então vamos lá, se eu tiver algum problema e eu tiver que amputar um braço, meu filho vai nascer sem braço? Se eu tô lá e sofro um acidente e faço uma baita de uma cicatriz no rosto, o meu descendente vai ter essa cicatriz no rosto? E aí gerou uma dúvida em cima da lei de Lamarck. E aí a Lamarck, para explicar, né, pensando nisso, ele dizia o seguinte: não são características novas provocadas por um acidente, né, provocadas ao longo da vida de forma acidental. São características impostas pela necessidade do ambiente. Então, o ambiente que impôs. Essas características que foi aí por um acidente, que não estava assim na vida programada, vamos dizer assim, essas não. Mas as outras características que ele tinha adquirido, porque o ambiente tinha forçado, tinha colocado lá, pressionado, aí sim seriam transmitidas, né? E até existem hoje vários exemplos que dá, que é o seguinte, vamos lá, vamos pensar, um cara, né, um pai aí, que adora fazer musculação, que os músculos são super desenvolvidos. O filho vai nascer com o músculo desenvolvido e esse não é acidental, né? É uma característica que ele está adquirindo fazendo uma atividade física. Então, essa lei, ela trouxe algumas coisas assim para pensar e para ver, bicho, será que é desse jeito mesmo? Tá? Então, essa transmissão dos caracteres adquiridos abriu uma linha de desconfiança, certo? Que depois Darwin, com as suas outras leis aí, que a gente vai estudar na próxima aula, senão fica muita informação, ele ajustou o que Lamarck dizia, né? Então, a gente sabe que hoje dessas 4 leis, várias não estão certas, né? Não condiz com a realidade. Mas lembrar que essas ideias foram porta de entrada para explicar uma evolução. Lembrar que Jean-Baptiste Lamarck, ele estava no século XVIII e você não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje. Então essas ideias foram revolucionárias como porta de entrada mesmo, para que a gente fosse desenvolvendo e melhorando as teorias dele. Ele estava errado? Da forma geral, ele não estava errado. As espécies, elas se modificam. A ciência mostra que nós vamos nos modificando, nós vamos nos evoluindo. Do lado bom para o lado ruim, mas nós vamos adquirindo modificações. A questão aqui é a forma que ele explicava, tá? Então, tem partes que a gente vê que condiz, né, porque essa evolução não é uma coisa fechada. De acordo com os novos conhecimentos, cada vez mais a gente vai alimentando e melhorando, né? Quando a gente teve a descoberta do DNA, sequenciamento, a gente só foi trazendo novos conhecimentos para deixar mais aprofundado e para explicar cada vez melhor a evolução acontecendo, certo? Então, lembrando, 4 leis colocadas por Lamarck para explicar a evolução. A lei da complexidade, os seres vivos eles iam se tornando cada vez mais complexos, estruturalmente, fisiologicamente. A teoria da necessidade, que a gente se modifica por causa de uma pressão do ambiente. O ambiente força os seres vivos a se modificarem. Lei do uso e desuso: se eu uso um órgão, se desenvolve. Se eu não uso, ele atrofia, ele vai reduzindo e ele pode desaparecer. E a terceira lei, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, tudo que eu adquiro de novidade, de característica nova, será transmitida para os meus descendentes, certo? Temos falhas aí? Temos, depois a gente discute essas falhas. O importante é vocês entenderem
cada lei, né, sugerida e por Lamarck, e depois quando surge Darwin, que é considerado aí o pai da evolução, a gente já vai começar a ver o que estava errado, o que não era, estava certo, mas não era bem assim, ele não conseguiu explicar exatamente, aí a gente vai clareando toda essa parte, tá? Mas a evolução é um assunto interessantíssimo, muito importante, como eu falei, para as outras áreas da biologia, e é isso, tá? O que eu quero pedir para vocês? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre Charles Darwin, que, primeiro, ele tem uma história muito interessante, uma história de vida muito interessante, uma pessoa com uma visão muito para frente, né, muito aberta, e que trouxe contribuições para a ciência, principalmente para a biologia, importantíssimas, tá? Pessoal, o que eu quero pedir para vocês? Primeiro, se tiver dúvidas, mandem pelo CLESEP, tá? Sobre essa nossa aula aqui de evolução. Claro que se tiver dúvida de outra coisa, também podem mandar. Então, assim, dúvidas pode mandar pelo CLESEP. Não esqueçam aí das 6 questões hoje sobre evolução lá na plataforma Plural. E aí eu quero que vocês façam 2 atividades na apostila, tá? Atividade da página 293 é a atividade 1, tem lá espaço na própria apostila para vocês fazerem, tá? E aí, eu também quero a atividade 2 da página 293, que também tem espaço na apostila. Só responder 2 questõezinhas, 293, 296. E aí, a do plural eu consigo controlar, né? Lá pela plataforma. Como eu não consigo controlar quem fez a da apostila, eu peço para vocês me mandarem foto, né? Na aula passada, alguns alunos já mandaram foto do que fizeram, mas outros não. Então, vamos estabelecer para todo mundo. Por quê, gente? Porque a nota de vocês vai ser baseada nessas atividades, tá? Página 293 e 296. Depois que vocês terminarem de fazer, me manda a foto lá pelo CLESEP, que eu já faço um ok no nome de quem fez e quem não fez. Porque daí a gente tem o controle, certo? Aí eu queria também que vocês, quando estiverem fazendo essa atividade, na página 295, vocês vão ver vários exemplos de evolução que eram exemplos que Lamarck colocavam lá como prova de que os seres vivos eles evoluíam, tá? E que essas mudanças estavam ligadas à necessidade ao ambiente. Era o ambiente que promovia, né, que pressionava, que forçava essas mudanças a acontecerem. Então, deem uma olhadinha lá, são vários exemplos bem interessantes, tá? Então, ele fala assim, por que o pato ou qualquer ave que nada tem essas membranas aqui? Elas não tinham antes, mas como elas ficaram muito no ambiente aquático, depois de um tempo elas desenvolveram, pela necessidade do ambiente, ou seja, pela necessidade da água, elas começaram a desenvolver essas membranas ligando aqui, tá? E aí tem vários outros exemplos que vocês conseguem ver e é bem interessante, tá? Quando você lê, você fala, nossa, que legal. Página 295. Então, quando vocês estiverem fazendo as atividades, deem uma olhadinha nesses exemplos aí, porque Lamarck colocou todas essas leis que eu expliquei para vocês num livro, tá? Filosofia Zoológica chama o livro dele. Darwin também lançou um livro, que é um livro super conhecido, que é A Origem das Espécies. Lamarck, ele fez esse, a Filosofia Zoológica. E nesse livro estavam todos esses exemplos, que alguns vocês têm na apostila, e as explicações das leis que ele defendia, certo? Então, mandem dúvidas se vocês tiverem pelo CLESEP, as atividades também mandem pelo CLESEP e façam as 6 questões, não esqueçam, tá bom? Pessoal, por enquanto, mais uma aula nossa. Espero que vocês estejam se adaptando, também estejam entendendo, né, toda a situação e não percam, não acha que a gente está mandando aula por mandar, não, são conteúdos importantes, são conteúdos novos, tá? Então, foco, comprometimento e vamos lá. Espero em breve que a gente possa discutir juntos as questões, que a gente possa
estar aí no contato diário, né? Retornar ao nosso contato diário. Mas por enquanto, vamos lá, é isso que a gente tem, né? A gente vai aprendendo do mesmo jeito que vocês estão se organizando, estão mudando aí a rotina de vocês, nós professores também estamos e podem ter certeza, estamos fazendo isso com muita dedicação, com muito profissionalismo, tá? Mas a situação agora é essa e a gente vai levar da melhor forma possível, certo? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e a palavra-chave é organização, tá? Organização e comprometimento. Beijo grande, fiquem com Deus.